Pronto, pessoal. Então, vamos lá. Agora que deu certo para todos. Graças a Deus. Ó, vocês já escutaram, já viram essa cena? Pacientes. É porque fica escuro aqui, eu acho. Estão vendo, sim, pessoas acorrentadas. Ó, estão vendo aí alguma coisa? Ó, foi assim, pessoal. Como se deu a reforma psiquiátrica? Então, vamos lá. A reforma psiquiátrica, ela aconteceu Hã? Não, vou colocar. Viu? Ela aconteceu da seguinte forma. Muitos pacientes que tinham transtorno mental eram colocados no que a gente chama de albergue. A gente chamava de albergues. O que eram esses albergues? Eram locais onde eram jogadas as pessoas com transtorno mental, moradores de rua que não tinham transtorno mental, tá? E também prostitutas. Todos eles habitavam no mesmo espaço que eram esses albergues. Lá, esses pacientes que eram considerados transtornos mentais, eles eram maltratados. Eles eram acorrentados e daí eles faziam tratamentos com picadores de gelo. Eles sofriam eletrochoques sem necessidade. Eles eram expostos ao sol nus, tá? E passavam lá o dia expostos ao sol. Assim como eles também tomavam banho de águas geladas nus, e isso era considerado tratamento. Tá? Então, todo tipo de maus tratos eram feitos nesses pacientes que viviam nesses albergues. Tá? Aí o que foi que aconteceu? As famílias de alguns desses, tá? Juntamente com a sociedade e juntamente com alguns profissionais que trabalhavam nesses albergues, começaram a ver como é que esses pacientes com transtorno mental vão melhorar se psicologicamente eles são maltratados. Tá? Então, o que foi que eles fizeram? Começaram a ir para as ruas, começaram a protestar, começaram a pedir para que esses pacientes com transtorno mental eles fossem tratados de forma mais humana. Tá? E daí, juntando a essas manifestações, e a família, a sociedade e alguns profissionais de saúde estavam fazendo nas ruas, veio uma pessoa bastante importante dentro da psiquiatria, e foi Felipe Pinel. Tá? Pinel trouxe para nós algumas inovações. Por quê? Porque ele também viu que os pacientes estavam sendo maltratados, estavam sendo tratados de forma desumana, estavam sendo tratados como bichos. E daí o foi que ele fez? Ele trouxe o tratamento humanitário. Ele disse, vamos separar essas pessoas que têm transtorno mental das pessoas que não têm. Ou seja, os albergues seriam locais
pacientes com transtornos mentais. Então, sai prostitutas, saem moradores de rua. Aqui vai ser um local para tratamento humanizado. E foi assim que começou a se deflagrar a reforma psiquiátrica. Essa reforma psiquiátrica, ela ainda não acabou. Por que ainda não acabou? Porque nós ainda vivenciamos essa reforma até o dia de hoje. Como é que a gente vivencia essa reforma até o dia de hoje? Com o fechamento dos hospitais psiquiátricos, não sei se vocês estão atentos para isso, nós tínhamos um hospital psiquiátrico no Crato, que era o Hospital de Santa Teresa, ele fechou, assim como vários hospitais de diversas outras cidades, de diversos outros estados. Por quê? Porque dentro da reforma psiquiátrica, o que é que acontece? Fecha os hospitais psiquiátricos e o dinheiro que é investido nesses hospitais psiquiátricos, eles vão para abertura e para ampliação das instituições abertas. Que instituições abertas são essas? CAPS, residência terapêutica, programa de volta para casa, UAT, matriciamento. Então, todos aqueles programas que têm como objetivo a reinserção social, que é levar o paciente com transtorno mental de volta à sociedade, que é um direito dele. Certo? Então, como foi que se iniciou? Através dessas manifestações, a reforma psiquiátrica. Tá? Junto a essas manifestações, nós tivemos aí Felipe Pinel. Tá? Felipe Pinel, ele é considerado, né, se vocês forem buscar a literatura dele, a biografia dele, ele é considerado o louco dos loucos, tá? E é tanto que essa imagem aqui, ela foi criada por Pinel, onde nessa imagem, esse espiral, né, ele começou a trabalhar os pacientes. Certo? Aí, Pinel também trouxe alguns conceitos para nós, não sei se vocês estão enxergando aí, deixa eu aumentar um pouquinho, como esquizofrenia, melhorou? Esquizofrenia, inconsciência e hipnose. Né? A esquizofrenia é um transtorno mental, né? É um transtorno mental que nós temos hoje como o transtorno mais agressivo que existe. Ele traz para o paciente um comportamento diferenciado. Tá? Também ele trouxe para nós a inconsciência, mas na frente, quando a gente for trabalhar a memória, a gente vai trabalhar essa questão da inconsciência, onde muitas das nossas lembranças, principalmente das lembranças que nos causam sofrimento, nossa consciência tende a mandar ela para o nosso inconsciente, para que a gente vá amenizando esse sofrimento, tá? E a hipnose, onde a hipnose são as lembranças que estão no nosso inconsciente, mas que a gente não consegue sozinha trazer esses pensamentos de volta. Alguns transtornos mentais, eles só conseguem ser diagnosticados, só conseguem ser entendidos quando esses pensamentos que estão no inconsciente voltam para o consciente, tá? E muitas vezes só se consegue isso através da hipnose. Quando a gente fala em hipnose, a gente traz Freud, tá? Freud, ele trabalha a questão da formação da nossa personalidade através do id, do ego e do
no super ego, tá? E nós iremos trabalhar quando a gente for ver Freud e hipnose, certo? Mas vejam que Pinel já trouxe esses conceitos para nós, ok? Além disso, ele trouxe essa divisão aí em classes de degenerados e não degenerados. Até hoje, nós temos essa classificação, tá? Não com esse nome, e com nenhum outro nome, mas no sentido de pacientes que não conseguem ser inseridos na sociedade e os pacientes que conseguem ser inseridos na sociedade. Como, por exemplo, os degenerados são aqueles pacientes, Pinel considerava, né? E são aqueles pacientes que não conseguem voltar à sociedade. Eles sempre irão estar em hospitais psiquiátricos. E poderia ser o caso do que a gente já falou antes, dos pacientes que vivem em cárceres privados. Tá? Que eles não conseguem, de maneira nenhuma, viver em sociedade. Já os não degenerados são aqueles pacientes que nós observamos uma melhora nele, eles podem entrar em estado de manutenção e estabilidade. Que seria esse estado de manutenção e estabilidade? São os pacientes que conseguem viver na sociedade, que muitas vezes vão ao CAPS, passar no psicólogo, pegar receita de uma medicação, mas que eles conseguem sozinhos conviver em sociedade. Tá? E Spinelli já classificou só observando os pacientes lá dos albergues e que eram maltratados, né? Você imagina como a gente evoluiu aqui com os pacientes trabalhando no processo de humanização, certo? E daí, pessoal, surgiu na Alemanha, tá? A psiquiatria. Vocês me estão falando alguma coisa aqui. A Gabriela está falando que Fortaleza, exatamente, em Messejana, Gabriela e os demais, né? Nós temos ainda um hospital psiquiátrico, né, que é referência, que é o Hospital de Messejana, onde tem uma ala lá para pacientes psiquiátricos, certo? Então, aí nós temos o surgimento da psiquiatria na Alemanha, tá? E daí nós temos Freud. Freud, ele desenvolveu os conceitos de inconsciência e repressão, nos quais a emoção ligada às ideias reprimidas podiam afetar o comportamento dos eventos presentes. Quem é noveleiro aqui já assistiu uma novela aqui das 9, que a menina foi molestada pelo padrão pronto, né? Que viu umas tartarugas e tudo mais. Né, pessoal? Pois quem assistiu é mais ou menos essa visão aí. Pessoal, essa questão do inconsciente e da repressão de Freud é da seguinte maneira. Todo mal que nós vivenciamos, eles ficam no nosso consciente e nos causam sofrimento. Tá? Então, por exemplo, uma separação, a perda de uma pessoa, um acidente. Então, a gente fica o quê? Vivenciando isso e essas imagens, né, esse pensamento, eles estão no nosso consciente. E daí isso nos faz sofrer. Tá? O que é que a nossa mente, muito, muito sábia, faz? Ela, com o passar do tempo, esses pensamentos que nos fazem sofrer constantemente, eles são levados para o nosso inconsciente. Muitas vezes a gente consegue fazer isso sozinho, tá? Levar isso para o inconsciente e a gente não mais sofrendo todos os dias, não mais sofrendo todas as horas, né? Aquele ditado, né? O tempo ajuda. Na realidade, é o tempo levando as
imagens, os pensamentos do consciente para o inconsciente. Às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho e a gente precisa de uma ajuda psicológica. Daí a gente vai para o terapeuta ou para o psicólogo e leva esses pensamentos para o inconsciente. E daí a gente vai parar de sofrer, tá? A gente vai esquecer essa pessoa que a gente perdeu? Não vai esquecer, mas a gente não vai sofrer o quanto a gente já sofreu, tá? A gente vai esquecer de sofrer um acidente automobilístico? Não vai esquecer, mas a gente já não vai sofrer porque não vai estar lembrando das imagens, de como aconteceu, tudo. Tá certo? Então, Freud, ele diz que isso que nos faz sofrer, eles são levados para o inconsciente. Tá? Alguns desses pensamentos que estão lá no inconsciente, eles conseguem voltar. Como é que eles voltam? Por exemplo, a gente passou pelo local do acidente. Então, a gente vai, muitas vezes, relembrar muita coisa, aquilo nos vai fazer sofrer, a gente vai chorar aquele dia, no outro, tudo mais, pode ficar lembrando, tá? Mas vai voltar para o inconsciente. Algumas coisas que a gente levou para o inconsciente, que a nossa consciência levou para o inconsciente, não conseguem retornar. Ou seja, elas ficam presas. Né? É a repressão dos pensamentos. Alguns transtornos mentais, eles são desenvolvidos em algumas pessoas e não se consegue saber o porquê desse transtorno mental. Às vezes a gente sofre por alguma coisa e a gente não consegue saber por que a gente está sofrendo por isso. Né? Como, por exemplo, quem assistiu essa novela, quem viu aí sabe que a menina sofreu violência, né, do padrasto, e daí quando criança, e daí hoje ela casou e ela não conseguia ter relação sexual com o marido. Né? E ela não conseguia saber a causa disso. Né? A causa de não ter esse contato sexual. Não conseguir isso causava sofrimento para ela. Por quê? Porque isso que ela sofreu na infância estava preso lá no inconsciente. Tá? Como foi que ela conseguiu saber o que causava o sofrimento para ela? Porque ela foi, através da hipnose, certo? No tempo até foi um coach que fez essa hipnose nela. Né? Mas geralmente quem faz é um psicanalista. Tá? Então o psicanalista trabalha essa hipnose e daí ele consegue trazer essas imagens, esses pensamentos que estão lá presos, tá? Durante a sessão de hipnose. Certo? A hipnose ela é importante? Tá? Por quê? Porque através do que a gente não sabia e agora soube, o terapeuta e o psicólogo vão trabalhar nesse sentido. Certo? Então, Freud trouxe isso aí para nós enquanto reforma psiquiátrica. Tá? Esse pessoal está falando alguma coisa aqui. Anderson está falando que tem algumas literaturas que retratam que para algumas pessoas o trauma associado ao sentimento de desejo vem a desencadear problemas mentais, que vem a prejudicar o desenvolvimento das relações. Fase de luto que pode fazer a pessoa regredir quando não aceita. Exatamente, né? Puxando para isso que Anderson falou aqui, né? Essa questão do luto, pessoal, todos nós temos que viver o luto, tá? Todos nós temos que viver a perda dessa pessoa. A gente não pode, e é o que se faz mais de errado, né? É quando as pessoas não deixam o outro vivenciar esse luto, né? E, infelizmente, mesmo que a gente não aceite, nós sabemos que todos nós um dia iremos morrer, né? Por mais que a gente não queira isso, por mais que a gente não aceite isso, ninguém aceita, ninguém quer, né? Mas, infelizmente, acontece, o outro tem que viver o luto, isso faz parte de nós, certo?
E muitas vezes um transtorno mental ou uma regressão, como o Anderson falou aqui, isso pode ser causado devido à pessoa não poder viver esse luto, né? Que infelizmente é muito o que está acontecendo agora, né, nesse tempo de pandemia, né? Quantas e quantas pessoas não puderam vivenciar o luto, ver o seu parente, né, devido a morrerem de Covid, né? Então, assim, se torna mais traumático ainda do que em tempos normais, né? Em ocasiões normais. Aí, aqui no Brasil, nós tivemos o isolamento dos psicopatas. E em 1908, essa questão do isolamento dos psicopatas, pessoal, foi aquela divisão dos degenerados e não degenerados de Pinel, certo? Aqui, com relação aos degenerados, a gente começou a observar os pacientes psicopatas, que não é um diagnóstico fácil de ser fechado, vocês vão ver quando a gente for trabalhar os transtornos mentais. Tá? Em 1980, iniciou-se o movimento de reforma psiquiátrica aqui no Brasil, que também trouxe a família, a sociedade e os profissionais para as ruas para panfletar, certo? Com essa reforma psiquiátrica, nós temos uma pessoa bastante importante, que foi o deputado Paulo Delgado. O que foi que Paulo Delgado fez? Como ele viu que a reforma psiquiátrica estava acontecendo, ele criou um projeto de lei, onde esse projeto de lei diz o quê? Vamos fechar os hospitais psiquiátricos e vamos abrir as instituições extra-hospitalares. Dentro dessas instituições extra-hospitalares, nós temos o CAPS, a residência terapêutica, o matriciamento, o programa de volta para casa, dentre outros. Nós temos a UAT, tá? Aqui no ICOL, nós temos CAPS infantil, CAPS AD, CAPS 2, UAT e residência terapêutica. Certo? Quem é do Iguatu aqui? Pronto, Nara sabe, lá tem bem mais. Além do CAPS 2, tem o CAPS 3, tem a UAT Infanto Juvenil, tá? Para a nossa região aqui, o Iguatu, dentro da saúde mental, ele é o mais amplo que nós temos. É a rede mais ampla que nós temos, tá? Inclusive, o primeiro CAPS do Nordeste foi no Iguatu, certo? Então, assim, Paulo Delgado fez o quê? Vamos fechar os hospitais psiquiátricos e vamos abrir as instituições abertas, as instituições extra-hospitalares, tá? Então, sempre que eu falar em instituições extra-hospitalares ou instituições abertas, vocês já saibam o que são essas, certo? Aí, o que foi que aconteceu? A gente pode fechar os hospitais psiquiátricos de uma vez só? Não. Por quê? Porque nós temos pacientes que ainda precisam estar em hospitais psiquiátricos, que eles não conseguem viver em sociedade. Aí o que é que acontece? Vamos fechar gradativamente, certo? Como é que a gente vai fechar? Então, criou-se uma proposta no sentido dessa lei de Paulo Delgado. Vamos fechar 20% de início dos hospitais psiquiátricos. Então, vai-se uma equipe lá, quando a gente entrar nas políticas, a gente vai falar nessa equipe, e como é esse fechamento. Vai-se uma equipe lá no hospital psiquiátrico e ver como é que esse hospital está funcionando. Dependendo de como ele esteja funcionando, nós vamos tirar até 20%
do dinheiro que o governo investe nesse hospital. Isso anualmente. Tá? Para onde vai-se esse dinheiro que seria investido no hospital psiquiátrico? Para a abertura e para a criação das instituições abertas. Certo? Então, veja que o governo, ele não tirou o investimento dos hospitais psiquiátricos e não fez nada, não. Ele tirou o dinheiro dos hospitais psiquiátricos e investiu esse dinheiro nas instituições extra-hospitalares. Tá? Por quê? Porque ele viu a necessidade dessas pessoas serem reinseridas na sociedade. Certo? E daí, também com esses 20% que era investido aqui, ele ampliou as que já tinha. Tá? Por exemplo, nós temos hoje cabos cabos 3, 24 horas, que seria, sim, para assistir esses pacientes que não conseguem viver fora do hospital psiquiátrico, né? E que eles tivessem um suporte maior. Então, veja que dentro da reforma psiquiátrica e dentro da ideia de Paulo Delgado, o paciente com transtorno mental, ele não vai ficar desassistido. Mas, infelizmente, né, existe as entrelinhas aí. E, infelizmente, não são em todas as cidades que nós temos CAPs. Né? Existem alguns CAPs de referência, certo? E daí a proposta ela fica um pouco, né, desassistida, mas que na prática seria isso aqui, certo? Só que quando Paulo Delgado teve essa brilhante ideia, que realmente foi brilhante, não foi para frente. A proposta dele foi engavetada. Tá? E depois de 12 anos, a mesma proposta dele foi reaberta e foi aceita através da Lei 10.216, tá aí, né? 10.216 de 2011. Essa lei é a mesma proposta de Paulo Delgado. Fechar os hospitais psiquiátricos gradativamente e abrir as instituições extra-hospitalares. É a mesma ideia, só que quando ele propôs, não foi para frente, e depois abriram com a Lei 10.216, certo? Então, é a ampla mudança do atendimento público em saúde mental, garantindo o acesso da população aos seus direitos e liberdade. Então, veja que o paciente com transtorno mental, ele tem direitos, pessoal. E tem liberdade, tá? E, assim, os CAPs, eles são fiscalizados pela justiça com relação a esses direitos do paciente. Aí eu tenho até um acontecimento, né? Lá no CAPS, nós tínhamos uma regrinha que paciente não levava medicação para casa. Quem tinha que vir pegar era o responsável, né? Principalmente finais de semana. Aí foi o que aconteceu. O CAPS lá em Lavras, ele era vizinho a uma delegacia, tá? E daí nós tínhamos uma paciente que ela era muito esperta, né? Inclusive até quando ia tirar o dinheiro dela, quando ela ia tirar o benefício, ela não queria notas de 20 nem de 10, só queria de 50 e de 100, porque ela sabia essas notas, as outras elas não sabiam. Então era um away no dia do pagamento, né? E daí, o que foi que aconteceu? Ela não tinha um responsável, que era responsável, e daí o responsável não veio pegar a medicação do final de semana, que era um feriado prolongado também, e daí nós não temos a medicação dela. E o que foi que ela fez? Quando o CAPS fechou, ela foi para a frente da delegacia, olha lá o entendimento, e muitos pacientes são assim também.
Ela foi para frente da delegacia, fez um show lá, disse que era todos os pacientes lá no CAPS eram maltratados, que a gente prendia os pacientes, puxava o cabelo, passava o dia sem comer, né? Ou seja, a gente voltou, né, para os maus tratos, segundo ela. E quando a gente retornou, né, para o primeiro dia útil, depois do feriado, chegou uma carta do fórum, né, do juiz, mandando nós irmos lá no CAPS, lá no fórum, dizer como era que a gente trabalhava. E daí veio uma pessoa lá do fórum, passou o dia lá, vendo como era que a gente trabalhava. Tá? Então, assim, vocês vejam que o serviço, ele é vistoriado pela justiça, certo? Justamente pelos direitos que o paciente com transtorno mental tem, certo? Então, é amparada pela Lei 10.216 de 2001, que foi a que eu falei para vocês, né? Que é uma conquista de uma luta social que durou 12 anos. E significa a mudança do modelo de tratamento no lugar do isolamento, que é o hospital psiquiátrico, tá? O convívio da família e da comunidade. A família ela é bastante importante no tratamento do paciente com transtorno mental. Existe uma tríade para o tratamento do paciente com transtorno mental, que é família, medicação e terapia. Alguns pacientes, eles não precisam de medicação, mas eles precisam de terapia e da família. Certo? Mas a tríade é essa daí. A família, ela é essencial. Por isso que eu disse para vocês, pessoal, no início, que nós temos que abraçar a família, nós temos que assistir essa família, nós temos que atender essa família, mesmo que ela já não queira mais saber do paciente. Bom? Certo? E daí, eu vou encerrar com vocês por hoje, tá? E quando for amanhã, a gente dá continuidade aí. Espero que, né, a tecnologia nos ajude nisso daí. Certo? Amanhã às 10h20 a gente se encontra até às 12h50 mesmo amanhã. Tá? Pessoal aí de casa, espero que amanhã não tenha tantos transtornos tecnológicos aqui.